Antes de começarmos a falar dessa notícia quente que pode mexer diretamente com o futuro de grandes clubes brasileiros, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai surpreender até os torcedores mais atentos e vai mostrar o quanto os bastidores do futebol nacional estão agitados. Não é apenas uma simples movimentação de mercado, é algo que pode mudar completamente os rumos da temporada e interferir de forma direta nas ambições de times que lutam na parte de cima da tabela. Então, se prepare, porque vem aí uma informação que pode causar muito debate. Agora vamos continuar com a notícia. É impressionante como o mercado europeu segue mirando cada vez mais os jogadores que atuam no futebol brasileiro. O que antes era uma tendência, agora virou praticamente uma rotina. Clubes da Europa batem na porta, oferecem valores impressionantes e tentam tirar de nossas mãos peças fundamentais. Só que em meio a tantas movimentações, algumas histórias chamam a atenção pela força das negociações e pela resistência que certos clubes estão dispostos a demonstrar. Isso mostra o quanto o cenário do futebol está mudando e como os clubes brasileiros, especialmente os mais estruturados, estão começando a impor respeito diante de investidas milionárias. E quando o assunto envolve zagueiros de confiança, ainda mais em um momento decisivo de temporada, as coisas ficam ainda mais delicadas. Afinal, perder um jogador-chave no meio do Brasileirão e da Libertadores poderia ser desastroso para qualquer equipe que sonha alto. É justamente nesse ponto que surge a situação que vamos detalhar hoje. Prepare-se, porque você vai descobrir o tamanho da movimentação que aconteceu, o clube que chegou forte com dinheiro na mesa. E, principalmente, como isso pode influenciar diretamente a vida do Cruzeiro Esporte Clube, que aparece no meio dessa história de maneira estratégica e surpreendente. O Flamengo recebeu uma proposta de nada menos que 18 milhões de euros, o que representa mais de 114 milhões de reais vindos de um clube turco interessado em contratar o zagueiro Léo Ortiz. Só que o clube carioca não quis nem saber, recusou imediatamente a oferta e deixou claro que não abre mão de seu defensor em meio a esta temporada. A diretoria rubro-negra bateu o pé e a mensagem foi simples e direta. Só há possibilidade de negociação se o valor da multa rescisória for depositado, fixada em 30 milhões de euros, algo que ultrapassa a casa dos 190 milhões de reais. Esse posicionamento mostra o quanto Léo Ortiz é tratado como indispensável dentro do elenco do Flamengo. O jogador se tornou titular absoluto, peça de confiança, e não é exagero dizer que sua segurança defensiva é hoje um dos pontos que sustentam a força do time na luta pelo Brasileirão e também pela Libertadores. A saída dele nesse momento poderia causar um efeito cascata de problemas, desde a fragilidade defensiva até a necessidade de ir ao mercado às pressas. O que sabemos bem, nunca é simples quando a janela já está em andamento e os grandes nomes estão comprometidos. O que chamará ainda mais atenção é que o próprio jogador também se mostra satisfeito no clube. Léo Ortiz vive uma fase de reconhecimento, tem o apoio da torcida e um ambiente favorável para crescer ainda mais. Isso faz com que a combinação entre vontade do atleta e firmeza da diretoria seja um obstáculo enorme para qualquer clube que queira tirá-lo do Brasil neste momento. Não é à toa que, mesmo com valores que fariam brilhar os olhos de muitos dirigentes, o Flamengo não pensa em recuar. Mas o futebol é cheio de camadas, e essa história não para por aí. Apesar da recusa à proposta do clube turco, a movimentação abriu ainda mais os olhos de outras potências do futebol mundial. RB Leipzig, da Alemanha, Napoli, da Itália e alguns outros clubes do futebol europeu já acompanham de perto o desempenho do zagueiro. E agora, mais recentemente, quem entrou nesse radar foi justamente o Cruzeiro, que passou a monitorar com muita atenção essa situação, entendendo que pode haver uma oportunidade única à frente. Para o torcedor cruzeirense, essa notícia desperta imediatamente uma sensação de esperança. Afinal, imaginar o Cruzeiro entrando em uma disputa por um zagueiro desse nível é algo que mostra a força e a ambição do clube sob a gestão de Pedro Lourenço e com o comando técnico de Leonardo Jardim. Não se trata de uma movimentação qualquer mas de uma clara demonstração de que o cabuloso está se colocando em um patamar diferente no mercado, mirando nomes de peso e reconhecendo que para brigar de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro, precisa reforçar seu elenco com jogadores de nível internacional. O detalhe é que o Cruzeiro não precisa agir com pressa, mas sim com inteligência. A ideia de monitorar a situação já mostra que o clube está atento a cada movimento, pronto, para aproveitar uma eventual brecha. E nesse ponto, tudo pode acontecer. Se os clubes europeus aumentarem a pressão e o Flamengo perceber que segurar o jogador pode se tornar insustentável.
A reviravolta não pode ser descartada. É aí que o Cruzeiro poderia surgir como um destino inesperado, aproveitando o fato de oferecer um projeto sólido dentro do Brasil e um protagonismo que poderia seduzir o zagueiro. Além disso, vale lembrar que o Cruzeiro já demonstrou recentemente que não tem medo de fazer grandes investimentos quando enxerga que o retorno pode ser decisivo para o futuro do clube. A gestão de Pedro Lourenço vem dando sinais claros de que está disposta a colocar o time em outro patamar, e um nome como Léo Ortiz se encaixa exatamente nesse perfil de atleta que eleva o nível do elenco e ajuda a consolidar o projeto de retomada de protagonismo nacional. O cenário, portanto, é de atenção máxima. Enquanto o Flamengo garante que não abre mão do atleta, o mercado continua pressionando e o Cruzeiro, atento, segue acompanhando cada detalhe. Essa é a típica situação em que o tempo pode se tornar um fator determinante. Quanto mais a janela avança, maior a chance de algum clube intensificar sua investida e colocar o Flamengo em uma posição desconfortável. O cabuloso nesse meio tem a chance de se beneficiar justamente por estar em uma posição de monitoramento estratégico. E se alguém ainda duvida da relevância de Léo Ortiz, basta olhar para o que ele representa hoje dentro do Flamengo. Ele não é apenas um zagueiro comum, mas um jogador que transmite segurança, que lidera, que organiza o sistema defensivo e que dá confiança ao restante do time. Essa é exatamente a peça que qualquer clube gostaria de ter no elenco. E o fato de o Cruzeiro estar de olho demonstra claramente que a ambição é alta e que não há limites para os planos traçados pela nova gestão. Não se pode esquecer também que o futebol brasileiro vive um momento único. Clubes da Série A investindo mais pesado, retendo talentos e dificultando a saída de jogadores importantes. Isso torna cada movimentação de mercado ainda mais impactante, pois não estamos mais falando de vendas fáceis e rápidas, mas de negociações duras, que exigem cifras milionárias, e muitas vezes até mesmo bilionárias no contexto de real. Essa postura fortalece os clubes e, ao mesmo tempo, aumenta o prestígio dos jogadores que permanecem por aqui. Para o Cruzeiro, ver um zagueiro desse nível no radar pode ser um divisor de águas. Não necessariamente significa que a contratação está próxima, mas sim que o clube está posicionado para aproveitar uma chance única, caso ela apareça. É uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, com o projeto certo, e o Cruzeiro, mais do que nunca, tem mostrado que se enquadra nesse perfil. E o torcedor sabe, ter um defensor como Léo Ortiz não é apenas reforçar a defesa, mas também fortalecer todo o projeto esportivo. Jogadores desse calibre atraem outros atletas, dão credibilidade ao time e fazem com que até os adversários olhem para o cabuloso com mais respeito. Essa é a grandeza que Pedro Lourenço busca consolidar. E cada movimentação no mercado é uma peça desse quebra-cabeça que está se formando. Claro que o caminho ainda é longo e que a negociação, caso venha a acontecer, exigiria valores muito altos. Mas o simples fato de o Cruzeiro estar monitorando esse tipo de jogador já é motivo suficiente para empolgar a torcida. Significa que o clube está olhando para frente, sem medo de ousar, e pronto para surpreender quando menos se espera. Portanto, torcedor cruzeirense, o que você ouviu aqui mostra que o futebol está em constante transformação e que o Cruzeiro não está apenas participando desse processo, mas também se posicionando como protagonista. A situação de Léo Ortiz pode ter começado com o Flamengo recusando uma proposta gigantesca, mas o desfecho dessa história ainda pode reservar muitas surpresas. E a pergunta que fica é: você gostaria de ver o zagueiro vestindo a camisa estrelada em breve? Ou acredita que ele deve permanecer no Flamengo e buscar novos caminhos apenas na Europa? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você vai sempre ouvir as notícias mais quentes sobre o cabuloso.